Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito de Alisson, vamos falar a respeito de Barco, Soteldo, vamos falar aqui a respeito de Pablo, Vitor Bueno e muito mais. Antes de mais nada eu vou pedir para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tem vídeo novo todos os dias falando de todas as notícias atualizadas do São Paulo, então se inscreve para você não perder nada e ativa o sino para você sempre ser notificado toda vez que eu mandar um vídeo novo aqui na plataforma. Sempre lembrando para vocês que o link de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição para você me seguir lá, beleza? E resenhar nas outras redes sociais. Galera, vamos começar falando aqui a respeito do Alisson. Alisson vai utilizar a camisa número 12. Hoje foi a apresentação do Alisson. Ele falou que se for preciso ele vai atuar até como lateral. Isso é interessante. É um jogador realmente que tem raça. Você pode falar que ele realmente é ruim, que ele não é aquilo tudo, que ele não corresponde às expectativas geradas, né? Que não era o jogador necessário. E se você falar que tem jogador na base melhor, eu vou concordar com você. Tem a cara do jogador que o Rogério Ceni adora. Tem a cara. Então a gente pode ter no time titular já dois jogadores que a torcida vai passar o ano inteiro pegando no pé e com razão, mas que são titulares absolutos para o treinador, que é o Igor Gomes, que o Ceni já deixou claro e inclusive falou para a diretoria não vender esse jogador. Então provavelmente a gente vai ter o Igor Gomes, vai ter que aturar ele o ano inteiro como titular. E o Alisson agora, né? Lembrando aqui para vocês, o Igor Gomes, eu acho que ele tem bola sim, ele é um jogador que em alguns momentos já mostrou esse talento, precisa de confiança, precisa de trabalho, mas eu acho que hoje no time, com o elenco que o São Paulo tem hoje, ele seria reserva, ele não seria titular. Porém, talvez nosso treinador não pense dessa forma. O Alisson assumiu a camisa número 12. O Vitor Bueno, eu vou falar aqui para vocês a respeito dele. Mas então, pelo menos, o Vitor Bueno, que ainda está no elenco, ainda não saiu do São Paulo, ainda não deixou de treinar no São Paulo, ele não vai ter mais a camisa número 12. Né? E a gente esperava que essa camisa pudesse ser utilizada pelo Caleri. O Caleri na sua primeira passagem utilizou a 12. Ele gosta da camisa número 12. Mas o Caleri pode ser o 9, novo 9. Já que o Vitor Bueno, que está no elenco vestir a 12, não vai mais utilizar a camisa 12, o Pablo, que continua no elenco, continua treinando no São Paulo e ainda não teve sua rescisão oficial e ainda não foi para outro clube, ele pode também não utilizar a camisa que ele viu utilizando, que é a camisa número 9. E ela pode ficar com o Caleri. E, na minha opinião, ela vai estar em excelentes mãos. Eu acho que se tem um jogador que merece utilizar a camisa número 9, esse jogador é o Caleri, ele vai cuidar muito bem dela. Mas a gente vai esperar esse anúncio. Ontem nós tivemos a oficialização do Luan com a camisa número 8, um vídeo muito legal. Eu acho que combina muito mais a 8 com o Luan do que a 13, né? Eu também estava na expectativa dessa 8 poder ser do Patrick, mas uma grande possibilidade é que o Patrick vista a camisa número 88. Talvez aí nós tenhamos até outro videozinho aí falando do Caleri com a 9 e outros jogadores, assim como foi feito com o Luan ontem, um vídeo bem bacana. E agora falando de Vitor Bueno e Pablo, vamos lá falar desses dois. O Vitor Bueno hoje publicou um stories entrando lá, indo treinar no São Paulo, e basicamente, na minha opinião, ele foi irônico. Ele quis provocar a torcida que não gosta dele, que não quer mais esse jogador atuando por aqui, e ele tipo chegou postando, treinando como se ele estivesse empolgado. Ah, vamos treinar, vamos para essa pré-temporada, ansioso por mais um ano, algo nesse esquema. E a torcida não gostou nada. E a torcida teve a impressão de que ele vai continuar para essa temporada. Lembrando aqui para vocês, ele teve uma proposta do Japão. A proposta ela não teve uma atitude definitiva, até pelos problemas do novo coronavírus, né, que impediram o Vitor Bueno de viajar para lá e até acertar esse negócio. Então, portanto, o Vitor Bueno até o momento vai ficar no São Paulo. Mas assim como já foi deixado muito claro para o Pablo, para o Vitor Bueno também foi deixado muito claro que ele vai treinar separado porque ele não faz parte dos planos. Então, se ele não arrumar um clube até o começo da temporada, ele vai continuar treinando separado até isso acontecer. É um salário altíssimo, definitivamente não é um jogador que será utilizado. Porque ali no ataque, ele não tem espaço, nem para ser reserva, nem para ser terceiro reserva. Como ponta, não rende. A gente já viu isso várias vezes e não rende. Ali no meio de campo também está muito disputado, né? Ele também não faz o estilo de meio campista armador que o Rogério Ceni gosta. Então,
não vai ficar no São Paulo, mas enigmático esse stories que ele fez. Já a situação do Pablo, ela é um pouquinho diferente. O Pablo ele já tem acerto para o Atlético Paranaense. Ele aguarda o acordo com o São Paulo para rescisão, para partir para o Atlético Paranaense, esse novo jogador dos caras. Porém, como eu já falei aqui para vocês, o Pablo tem para receber 3 milhões de reais do São Paulo. O São Paulo já deixou claro para o Pablo o seguinte: arrumar a proposta do Santos, arrumar a proposta do Ceará. As propostas eram boas para o São Paulo, que teve um prejuízo imenso com a pior contratação da história do São Paulo, que foi essa contratação do Pablo. Então eles chegaram para o Pablo e já deixaram muito claro isso, de que o Atlético Paranaense, diferente do Ceará, que ia bancar o salário todo dele, ia pagar uma compensação financeira, e diferente do Santos, que ia ajudar no relacionamento ali entre os dois clubes, o Atlético Paranaense só quer o Pablo se ele rescindir o contrato, não quer pagar para ter o Pablo, e aí só vai pagar o salário do cara, ou seja, não vai pagar nada para ter o cara. E o São Paulo não acha justo fazer isso com o Atlético Paranaense, porque nós pagamos para o Atlético Paranaense para ter o Pablo. Então isso já foi deixado claro para ele. Se você vai para um clube que não quer pagar para tê-lo, já que a gente não topa esses moldes com o Atlético Paranaense, então que você abra mão desse valor que você tem a receber ainda. Ele abrir mão do que ele vai receber até o final do contrato, nada mais é do que justo. Ou ele espera que ele vá para o Atlético Paranaense e a gente ainda pague o salário dele lá, né? Porque só assim para ele receber os 13 milhões que ele receberia até o final, até o restante desse contrato dele com o São Paulo. Então, eu acho uma questão de bom senso do atleta. São Paulo não tem obrigação de negociar ele com o Atlético Paranaense. São Paulo pode fazer muito bem o seguinte: você não quer ir para o Santos e para o Ceará? Pois a gente também não quer que você vá para o Atlético Paranaense, já que nós dois temos que concordar com essa situação. Então a gente não topa que você vá para o Atlético Paranaense. Você vai ficar aí até arranjar outra boa proposta. Se você não arrumar, você vai ficar treinando separado, vai ficar sem clube e não vai nem para os jogos. Pronto, a gente fica aí pagando seu salário. Porque assim, é uma coisa que eu já falei aqui para vocês: o São Paulo não planejou ter que pagar uma rescisão do Pablo. O que o São Paulo pensou foi o seguinte: se algum clube vier tirar o Pablo de forma definitiva, ele vai pagar uma parte. Talvez a gente acerte esse salário atrasado com o Pablo, com essa parte que o clube vai nos pagar, e a gente libera o jogador. O Atlético Paranaense não quer pagar nada para essa liberação. Aí ele vai sair daqui, vai abaixar o salário, vai jogar pelo Atlético Paranaense e a gente fica como, né? Fica na mão de jogador. Que imagem isso vai passar para outros jogadores que quiserem sair daqui, né? Porque o Pablo custou caríssimo. A gente vai ficar refém do Pablo? Lógico que não. Não tem motivo para isso. Por melhor que seja a pessoa. Então, na minha opinião, é uma questão de bom senso. O jogador reconhecer que ele foi a pior contratação da história do clube, abrir mão do que teve a receber, por mais que seja salário atrasado. Assim, eu estou falando de bom senso. Falando do que é correto a fazer, o correto é o São Paulo pagar o que foi jogado, lógico. Mas estou falando de bom senso. O jogador tem que ter o bom senso que ele ganhou fora da realidade. O clube está quebrado e pagou fora da realidade para ele naquele momento. Então, que ele abra mão disso, já que ele faz questão de só ir para o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense não quer pagar essa compensação financeira. Isso resolvido, eu já falei para vocês aqui e vou repetir: ele será jogador do Atlético Paranaense. Agora é hora de falar de Bruno Rodrigues e Tietê. Novas informações a respeito dos dois casos. Primeiro, vocês me perguntam bastante, diariamente, por que o Bruno Rodrigues não volta? Já que a gente não tem dinheiro, ele poderia ser uma boa aposta para jogar pelos lados do campo, né? Um jogador que teve excelentes números na Série B. Ele se pronunciou mais uma vez no seu Instagram. Não é a primeira nem a segunda vez, que ele deixou muito claro que o sonho dele é ter uma boa carreira aqui no São Paulo. Por isso que ele aceitou vir para cá. Ele pertence ainda ao Tombense e hoje está jogando em Portugal. Tem números até que bacanas por lá. E ele já tinha deixado claro para São Paulo que é só um telefonema. Telefonou, eu viajo para o Brasil, me apresento em São Paulo, fica à disposição. O técnico Hernan Crespo não gostava do estilo de jogo do jogador. Rogério Ceni, até então a gente não tem uma definição se ele gosta ou não do jogador. O que é que a gente tem de notícia nova para trazer aqui para vocês no vídeo de hoje? Bruno Rodrigues, ele entrou em contato, ele partiu dele, entrar em contato com a diretoria e se pôr à disposição do São Paulo. Se o São Paulo quiser, ele já viaja e se apresenta para a temporada de 2022. Então, nesse momento, ele aguarda a resposta do São Paulo, que foi notificado. Assim como o Pato se ofereceu para jogar aqui, assim como o Oswaldo, ex-Fortaleza, que se ofereceu aqui para jogar, o Bruno Rodrigues, que é diferente. É um caso diferente porque o São Paulo ainda tem uma ligação com o Bruno Rodrigues, contratual, entre aspas. Então, realmente o São Paulo nem precisa negociar nada. Só o São Paulo acionar que ele volta. A respeito do Tietê, a gente tava com aquele negócio do Tietê voltar. O Tietê é um jogador caríssimo pro São Paulo. Custou muito caro, tem um salário muito caro.
próximo ali do que foi o Pablo, não custou tanto assim, menos do que custou o Pablo para o São Paulo. É um jogador caríssimo que não vai ficar no Atlético Mineiro. Muita gente já estava colocando como certo o retorno dele para o São Paulo ali quando acabar o Campeonato Mineiro, que é o prazo estabelecido. Nesse meio tempo, o Atlético Mineiro já tentou devolver o Tietchan para o São Paulo. O São Paulo não aceitou. Estava em contrato que vocês iriam pagar o salário dele até maio, até o final do Campeonato Mineiro. Então ele vai ficar aí até o final do Campeonato Mineiro. Quando retornar, a gente resolve a situação, podendo ser resolvida antes disso. Por quê? Tem dois clubes interessados, dois clubes do Brasil interessados na contratação do Tietchan e um clube da MLS interessado na contratação do Tietchan. Porém, como o salário dele é alto e o Tietchan está em baixa, né? Está sendo emprestado, chutado de um clube para o outro, ele não está valorizado. Então o São Paulo teria que pagar desses 400 mil, sei lá, 100 até 150 de salário dele para alguém topar pagar e ter o Tietchan na sua equipe. O Fortaleza, na minha opinião, eu acho que seria um jogador interessante para o Fortaleza. Até porque o Fortaleza, né, renovou agora o seu empréstimo do Lucas Lima, que pertence ao Palmeiras, não jogou essa coisa toda lá. É um jogador completamente chutado do Palmeiras. Acho que o Tietchan talvez seria uma boa nas mãos do Vojvoda, pode ser que renda bem. Então, não é um dos clubes, não estou falando que é um dos clubes, não é uma informação aqui que é o Fortaleza que está interessado no Tietchan. Eu só acho, minha maneira de ver o jogo, que o Tietchan cairia bem no Fortaleza. Gente, agora é hora de falar de Barco, Ezequiel Barco, e também vamos falar de Soteldo, informação nova aí a respeito de Soteldo. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like, seu like não leva nem 2 segundos, você não precisa pausar o vídeo e você me ajuda demais a crescer aqui na plataforma do YouTube, beleza? Vamos começar falando aqui a respeito do Soteldo. São Paulo, como eu já falei isso para vocês e vou repetir, o São Paulo está fazendo tudo dentro dos parâmetros. Em nenhum momento o presidente Júlio Casares ou Carlos Belmonte vieram ao público falar que São Paulo desistiu da contratação do ponta nos últimos dias. O Rogério Ceni, junto com o Muricy, tem intensificado as conversas com a diretoria, cobrando a vinda desse ponto imediatamente, porque estamos fazendo a pré-temporada e o time precisa começar redondinho. Essa preparação começou a se mexer novamente a respeito do Soteldo, podendo talvez melhorar a proposta dessa vez. E aí nós podemos já ter aí na mídia nos próximos dias noticiado que o São Paulo melhorou a proposta para ter já o Soteldo. E por que que isso aconteceu, tá, rapaziada? Não surgiu isso do nada. O São Paulo viu que o Toronto queria oferecer esse jogador para outras equipes, esperando uma oferta melhor, que pudesse tirar o Soteldo talvez do Flamengo, talvez de algum time do México, e essa proposta não chegou. Eles não têm, de novo volto a repetir aqui para vocês, eles não têm uma proposta pelo Soteldo que é melhor do que a do São Paulo. Sendo assim, de duas uma, o São Paulo pode intensificar nesse final de janela, nesses últimos dias aí, uma semana e pouco de janela, intensificar essas conversas, fazer os caras aceitarem, até porque os caras não querem ficar com o Soteldo já sabe que não vai continuar lá, ou eles podem optar por outra proposta. Então o que é que o São Paulo pensa? O São Paulo já viu que não chegou outra proposta, vai entrar em contato novamente com o Toronto, talvez oferecer um cascalho a mais ali para já finalizar essa compra do jogador. Então podemos ter novidades a respeito disso já nos próximos dias. Não se espantem se do nada o negócio fechar. Agora a respeito do Ezequiel Barco, São Paulo não trabalha só com o Soteldo, já falei aqui para vocês, Luiz Henrique, Thales Magno. São Paulo não trabalha só em uma frente, São Paulo trabalha dentro das realidades financeiras do clube e tentando diversos nomes, todos eles excelentes. Luiz Henrique, Thales Magno, Barco e Soteldo é excelente, qualquer um deles resolve esse problema do São Paulo, mas eles estão trabalhando em paralelo para ter alguma coisa dentro da realidade do São Paulo. Com o Thales Magno nós teríamos sim o apoio de um investidor, né, e já conseguiria colocar uma porcentagem para o próprio investidor. Já o Luiz Henrique já é uma negociação um pouco mais difícil, tirar jogador de Europa é sempre muito difícil. Agora a respeito do Soteldo e do Barco, o São Paulo tenta fazer boas propostas. O Barco tem o Internacional e o Flamengo na disputa. Como o Flamengo não fez nenhuma proposta definitiva para o Barco, o São Paulo já entendeu que não é prioridade do Flamengo esse jogador, a contratação desse jogador. E a respeito do Barco, a notícia que nós temos é que o São Paulo já está preparando uma oferta para enviar para o jogador. Então, olha, São Paulo já conversa com todo mundo em simultâneo, mas enviando essa proposta aí para o Barco, ele aceitando, o Soteldo esquece. E eles vão usar isso também na negociação. Olha,
A gente está trabalhando em várias frentes, enviamos proposta para outro jogador. Se vocês enrolarem muito, vai ser desconsiderado, porque a gente já vai contratar outro jogador. E eles não conseguiram outro interessado pelo Soteldo. Muita gente falou do Tigres, o Tigres não fez uma proposta boa e oficial pelo Soteldo, nem demonstrou interesse. E também o Flamengo, ao qual ele teria sido oferecido, eu já admiti isso aqui para vocês, o Flamengo não tem também ele como prioridade nesse momento. Inclusive, falando um pouco disso para deixar vocês mais por dentro dessa situação do Flamengo, o Flamengo só traria um jogador para aquela posição caso negociasse o Michael. A negociação para vender o Michael não está sendo nada fácil, isso porque tem uma porcentagem do Flamengo, mas tem uma porcentagem do Goiás que eles não abrem mão. Então teria que subir cada vez mais essa pedida e não é fácil. Não está sendo uma negociação fácil. Para cravar para vocês, o Michael vai sair do Flamengo facinho e essa semana ainda. Não tá assim essa negociação. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou das notícias. Eu tô respondendo todos vocês em todos os vídeos. Tamo junto, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.